Bom, vou começar aqui compartilhando uma impressão sobre esses dias. Eu compartilhei no grupo do Telegram, se eu não me engano, ontem. Eu estava no aeroporto, voltando para casa, e compartilhei um texto de Daniel, capítulo 2, do versículo 20. E eu quero compartilhar, quero começar a ler nessa passagem. Daniel 2, 20. Tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo no Brasil e todas as discussões que estão rolando aí por causa da decisão dessa questão do Lula, as decisões com relação ao Bolsonaro, essa questão da pandemia, a maneira... Fala, Léo, um abraço. A maneira como o Bolsonaro está lidando com a pandemia, se o Lula vai ser presidente de novo, se vai ser candidato, e está todo mundo ficando louco, oriçado, e as pessoas começam a emitir opiniões proféticas, muito baseadas nas emoções. E eu queria trazer uma instrução que eu acho que pode ajudar você que está aqui assistindo essa live, e eu acredito que você possa se unir comigo em oração. Então eu quero começar lendo aqui Daniel 2, versículo 20, e vamos lá. Diz assim: Daniel disse: Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Aleluia. Versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos que conhecem. Ele muda os tempos e as estações. Deus, o soberano Deus, é aquele que muda os tempos e as estações. É Ele que remove e estabelece os reis da terra. O Deus soberano é que remove e estabelece os reis da terra. É interessante que Daniel está falando isso aqui no contexto da Babilônia, que era o império que praticamente dominava o mundo na época. Ele está falando isso diante do império que está dominando o mundo. E o que ele está dizendo é: você só está nessa posição, Nabucodonosor, porque o meu Deus, que é o soberano sobre toda a terra, é aquele que estabelece e remove reis. E se você está nessa posição é porque Deus te colocou. E a hora que Deus quiser te tirar daí, Ele vai te tirar, porque Ele é Deus soberano sobre as nações. E Ele é aquele que estabelece reis e remove reis. É Ele que muda os tempos e as estações. Então, eu quero começar com essa passagem. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Por causa de uma decisão de um juiz, está todo mundo louco por causa do lance do Lula. E o que está acontecendo é que dentro da igreja o pessoal começou a uma guerra ideológica, que a gente pode chamar de uma idolatria, que é os crentes da esquerda vão ficar agora brigando contra o Bolsonaro e usando de todo tipo de passagem bíblica para resistir, né, o governo de Bolsonaro. E o pessoal da direita vai agora se levantar contra o Lula como se ele fosse o Satanás na terra, e começa a abrir todo tipo de versículo bíblico para resistir o Lula. E aí o pessoal começa a profetizar, preste atenção, profetizar de acordo com seu coração. E as pessoas começam a profetizar baseado naquilo que elas querem que aconteça, e não aquilo que Deus está fazendo. E isso é muito perigoso. E na minha experiência, aqui no Rio de Janeiro e rodando em vários lugares nos últimos anos, eu vi por várias vezes homens profetizando sobre política, baseado no seu coração, baseado no desejo do seu coração. E tudo que eu vi baseado nesse tipo de profecia nunca aconteceu.
Então, assim, vou falar bem aberto. Eu vi muita gente profetizando que o garotinho ia ser presidente da República porque ele era cristão. Eu vi muita gente profetizando que a Marina Silva ia ser presidente. Eu vi muita gente profetizando um monte de coisa. E tudo baseado no desejo do seu coração. Então, a gente acabou de ver um fiasco profético nos Estados Unidos, onde grande parte da comunidade profética profetizou nos Estados Unidos que o Trump ia ganhar. E o Trump perdeu. E algo aconteceu de forma inédita, que pelo menos 2 profetas nos Estados Unidos vieram a público se retratar. E um deles foi o Jeremiah Johnson, né, que é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, inclusive está lançando um livro em português agora fantástico, que é o Tribunal, em português O Julgamento Começa pela Casa de Deus, né? É fantástico esse livro. Então ele veio a se retratar publicamente dizendo que ele errou e que ele profetizou baseado no seu coração e não baseado naquilo que Deus tinha falado. E quando ele disse que o Trump ia ganhar, ele errou por quê? Porque ele profetizou baseado naquilo que ele achava que era certo e não baseado naquilo que Deus estava falando. Outro cara que também profetizou e se retratou foi o cara da Bethel, o Chris Vallotton. Ele também se retratou dizendo que ele profetizou que Trump ia ganhar baseado no seu coração, naquilo que ele achava que era certo, e não baseado no que Deus estava falando. E o que está acontecendo no Brasil hoje é a mesma coisa. As pessoas estão entrando, levantando vozes proféticas, baseado naquilo que eles acham correto, baseado naquilo que eles acham que deve acontecer, baseado no entendimento do seu coração. Mas a gente precisa lembrar que o nosso coração é enganoso. E toda vez que eu começar a levantar uma voz profética baseada no meu coração, a probabilidade de eu errar é gigante. Então, nesse momento, nós precisamos levantar uma voz profética com uma intercessão diante de Deus. Então a gente tem que ser muito maduro e muito responsável com essa intercessão. E aonde eu quero chegar? Nesse momento existe um grande conflito político no Brasil que pode acarretar muitos problemas econômicos e pode trazer muita pobreza, muito desemprego, muita coisa pode acontecer. E não chegou a hora, meus amigos, de lutar contra o Bolsonaro, nem lutar contra o Lula. Então, se você que está me ouvindo está intercedendo contra o Lula, ou intercedendo contra o Bolsonaro, ou intercedendo contra o STF, ou intercedendo contra pessoas, você tem que mudar sua perspectiva sacerdotal. A intercessão não é contra pessoas. A intercessão nunca é contra demônio, contra Satanás. A intercessão é a favor de uma terra. A intercessão é interceder diante de Deus em favor de uma terra ou um povo. Então chegou a hora de intercedermos em favor do Brasil e não contra pessoas. Chegou a hora de interceder em favor dessa terra e não contra pessoas, não baseado em ideologia. Chegou a hora de erguermos incenso ao céu, pedindo uma intervenção de Deus, para que Ele possa intervir, porque Ele é o Deus soberano, Ele que estabelece os tempos, Ele que estabelece as épocas, Ele que muda os tempos e as estações, e Ele que estabelece os reis e remove reis. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem tirou o Lula do poder foi Deus. Quem colocou o Bolsonaro no poder foi Deus, cara. E vou falar uma coisa grave, se Lula voltar para o poder e voltar a ser presidente, quem vai colocar ele lá vai ser Deus. Então, eu quero dizer uma coisa, nós precisamos erguer incenso, nós precisamos interceder. Nós precisamos interceder por uma intervenção divina sobre o Brasil. Nós precisamos parar com essa luta ideológica, nós precisamos parar com essa picuinha e brigar, e parar de ficar brigando entre nós. Está aparecendo esse jogo político dentro da igreja, está aparecendo briga de torcida de Vasco e Flamengo, de Palmeiras e Corinthians.
que nunca chega a lugar nenhum, ninguém convence ninguém, o flamenguista não vai deixar de ser flamenguista e o vascaíno não vai deixar de ser vascaíno. Essa briga nunca vai acabar. Então nós precisamos brigar por a terra, brigar por uma terra, brigar por um povo. Nós precisamos brigar diante de Deus e parar de brigar entre nós. Nós precisamos estar diante de Deus e lutar por essa terra em intercessão. Então o que nós precisamos orar não é contra pessoas, mas orar por uma intervenção divina. Nós precisamos erguer mãos santas, como Paulo diz, sem ira e sem discórdia. Preste atenção nisso. E eu vou ler a passagem, vamos lá. Vamos ler aqui para não falar que eu estou falando coisa da minha cabeça. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo está dando uma instrução acerca do sacerdócio. Estou sentindo uma parada diferente aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 2,1, ele está dando uma instrução sobre o sacerdócio dos santos. E ele diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens e em favor de reis. Que reis? Os reis que Deus estabeleceu. Em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, olha só, ele está dizendo que antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer posicionamento, antes de qualquer decisão que afeta a nossa jornada, nós precisamos erguer intercessão, oração, ações de graças diante de Deus, em favor dos homens e em favor das autoridades. E aí, só que ele diz uma coisa que é muito forte aqui, ó, mais para frente, ele fala no versículo 8, preste atenção nesse versículo. Se você tem uma caneta para rabiscar a tua Bíblia, rabisca a tua Bíblia agora, porque tem duas coisas que não é pecado rabiscar, né? Uma é a Bíblia e outra é o corpo. Então fica a dica aí. 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, porém, que os varões, que homens, orem em todo lugar, preste atenção, todo lugar, levantando mãos santas em todo lugar, sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Nós precisamos abaixar a ira e a contenda no nosso meio no Brasil e erguer mãos santas diante do trono da graça e erguer intercessão em favor dessa terra, em favor desse povo, em favor das autoridades. Nós precisamos pedir a intervenção divina, sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Que toda a ira seja dissipada no nosso meio. Que toda a contenda seja dissipada no nosso meio. E que nós possamos, como o povo de Deus, erguer mãos santas. Mãos santas como dos sacerdotes que, quando saíam do Santo dos Santos, erguiam as mãos santas sujas de sangue para abençoar o povo. Todas as vezes que você ergue mãos santas diante dos céus, nossas mãos estão sujas, marcadas com o sangue de Cristo. Por isso temos autoridade e autorização para erguer mãos santas, para impedir a intervenção de Deus, sem ira e sem contenda. Então a nossa função não é entender qual que é a artimanha do PT, ou quais são as falhas do Bolsonaro, ou se o filho do Bolsonaro é pilantra, ou se a gente ficar com essa briga. Nós precisamos erguer mãos santas sem ira e sem contenda e pedir a intervenção de Deus sobre essa terra. Pedir que Daniel 2, 20 e 21 se cumpra nesse tempo no Brasil. Ele é aquele que muda os tempos e as estações. E se Deus quiser mudar a estação do Brasil, se Ele quiser derrubar o Bolsonaro e levantar alguém
que ele faça a sua vontade, porque a sua vontade é plena, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Nós precisamos erguer intercessão. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós precisamos parar com essa luta ideológica em nome do Senhor Jesus e levantar mãos santas, sem ira e sem contenda, e erguer intercessão pelos nossos governantes, pedindo uma intervenção divina, que o Senhor possa intervir sobre o Brasil e parar de ficar profetizando segundo o nosso coração e começar a profetizar a vontade do Senhor, baseada na sua lei, na sua palavra. Liberar a palavra do Senhor. Eu vou botar o Dario aqui, porque o Dario é uma voz. E eu quero que ele compartilhe com a gente o que ele está percebendo disso. Eu vou chamar o Dario aqui. Cadê? Como é que eu boto o Dario aqui? Dario é uma voz. Eu acredito que ele pode colaborar com essa impressão. E Dario, tá aí? Tô aqui, só um momento. Tu tá escuro. Opa! Então, eu queria... você acompanhou o que eu falei, Dario? Mais ou menos? Acompanhei, Fábio. Eu queria ler mais uma passagem e eu queria abrir para o Dario trazer a sua perspectiva, porque eu sei que o Dario é uma voz, é uma pessoa espiritual que sabe ler os tempos e nós precisamos de clareza nesses dias. A gente precisa parar com essa briga louca e a gente precisa ter alinhamento da Bíblia, da voz. Eu quero ler Ezequiel 22, 28. Eu queria compartilhar essa impressão com vocês que estão ouvindo. Ezequiel 22, 28 diz assim: os seus profetas lhe encobrem isso com cal por visões falsas. Olha o que Ezequiel está dizendo. Que haviam profetas que estavam falando de visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Ou seja, nesse tempo, haviam profetas que estavam falando do seu coração e não falando daquilo que Deus estava falando. E aí no 29 diz assim: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem, busquei entre eles quem? Busquei entre um corpo profético, um corpo sacerdotal. Está falando do povo de Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Procurei uma pessoa que estivesse diante de mim, no tempo de crise, de caos, em favor dessa terra. Então, olha, preste atenção nisso. Deus estava procurando uma pessoa que se colocasse diante dele em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então, eu acredito que existe um princípio aqui, que é diante de um momento de crise, haviam homens que estavam falando do seu coração, falsas visões, e Deus estava procurando homens que estivessem diante dele em favor da terra. Então eu acredito que esse é um cenário, Dario, hoje, no Brasil e nas nações. Eu acredito que tem muita gente falando, principalmente nesse cenário político, falando coisas do seu coração, baseado na sua ideologia, e não falando da parte do Senhor. E o que eu acredito é que o Senhor está requerendo de nós, não que a gente possa adivinhar o que vai acontecer, e nem ficar emitindo previsões políticas segundo o que a gente acha que deve ser. Mas a prioridade para nós hoje é estar diante dele, estar diante de Deus em favor de uma terra, pedindo uma intervenção. Então, essa questão de Lula, de Bolsonaro, essa briga de Trump, de direita e de esquerda, não pode mais se tornar algo que está distraindo a igreja. Distraindo a igreja. Nós precisamos interceder.
Mas o que você acha, Dari, dessa percepção de Daniel 2 e tudo isso? Boa noite, Fábio. Eu vi a tua chamada, não é? Meu celular apitou, eu vi que você estava e eu me liguei, me interessei por aquilo que você estava declarando e eu acho muito oportuno, muito conveniente aquilo que você está dizendo, porque certamente as pessoas estão profetizando a partir de seu coração, não é? A gente se conhece já há algum tempo, não é? Assim, de uns 3, 4 anos para cá, e você sabe que eu defendo um profético com base na palavra. Eu adquiri, pela graça do Senhor, o profetizar através da Escritura, não é? Então eu concordo em gênero e grau aquilo que você está dizendo. Estamos sendo vítimas, se podemos dizer assim, de um profético que profetiza as impressões de seu coração e não consegue entender nem compreender aquilo que o Senhor está liberando nestes dias. Acredito que é muito oportuno mergulhar na primeira epístola de Pedro, quando ele diz que os profetas antes da cruz pararam, conferiram, investigaram. E eu gosto muito o princípio que Lucas estabelece em Lucas, não é? No capítulo número 1, quando ele diz, depois de apurada investigação, não é? Eu coloquei em ordem os fatos que outros já escreveram antes de mim. Quando eu falo ordem, certo? Quando eu falo mergulhar, não é? Quando eu falo saber de lo que vamos dizer em Deus, não é um apelo ao intelectualismo, nem é um apelo a la escritura pela escritura, sino a revelação, o espírito da profecia, certo? Fluindo através do próprio Cristo, não é? Então eu concordo em gênero e tocando, não é? Nesta noite. Precisamos nos voltar para a Escritura. Precisamos profetizar como faziam os profetas do Antigo Testamento, com a lei debaixo do braço, dizendo ao povo, certo? Mostrando a lei, trazendo luz daquilo que o Senhor já tem dito, não é? A gente muitas vezes usa textos, a gente usa textos como Amós, não é? O Senhor não faz nada sem antes avisar a seus profetas. Então, nós precisamos mergulhar nessa verdade, ok? Então, eu concordo contigo. Eu só gostaria de trazer um texto que tem falado muito ao meu espírito estes últimos dias. Gênesis, capítulo número 6, verso 16. Gênesis... Me está ouvindo bem, Fábio? Sim, ótimo, perfeitamente. Ok. Então, Gênesis, capítulo 6, verso 16. É a instrução do Senhor a Noé com relação à arca. E ele disse assim, farás na arca uma janela de um côvado, acabarás em cima, e a porta da arca porás em seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro, não é? Lo que me chama muito a atenção neste texto é que a arca tinha uma porta e uma janela. Ok? E o que dá a entender o texto, leio numa versão um pouquinho complicada pelo português que ela usa, mas o que dá a entender o texto é que no primeiro piso ficava a porta, e no último andar, no terceiro piso, no terceiro cômodo, ficava a janela. O que quero destacar deste texto? Quem cuidava da porta era Deus. Ele cuidava da porta, ele abria, ele fechava, ele determinava o fechamento, ele determinava a abertura. Deus. Há coisas que competem a Deus, como você estava dizendo. Deus coloca reis, Deus remove reis, Deus coloca um, Deus coloca outro, Deus promove um, Deus arranca outro. A porta pertence, Deus cuida da porta, Deus cuida do acesso. Não é? Se passo essa porta pela cruz, eu vou entender que em Cristo já teve acesso, já tenho acesso. Ok? Mas quem cuida, quem prepara é Deus. A porta corresponde a Deus. Porém, a janela era responsabilidade de Noé. A janela não estava com Deus. E acho muito interessante porque estava me locomovendo para o segundo andar, Fábio, e parece que
tu estava falando de Ezequiel, parece? Isso, Ezequiel Isso, 22. quando busca alguém que se coloque na brecha. E essa palavra brecha também tem a ideia de janela, porque brecha era um buraco na parede, não é? E uma janela, claro que na arca não, porque era de madeira, mas antigamente um buraco na parede também era uma janela, que é considerado uma brecha. Então, eu achei muito interessante. Então, a responsabilidade, certo? A responsabilidade da janela era de Noé. Noé era o responsável pela janela. Pela janela, certo? Noé discernia o tempo. Vamos fazer um teatrinho. Pela janela, Noé, esticando a mão, ele sabia se continuava chovendo ou se a chuva tinha parado. Por aquela janela, certo? Por aquela janela, Noé liberou o corvo e a pomba. E aqui há um detalhe importante. O corvo, certo, representa mais o desejo humano de saber se está na hora de clamar ao Senhor para que o Senhor abra a porta. Dentro do contexto arca, não é? Então, o primeiro impulso é um impulso humano. Noé talvez já não aguenta mais estar fechado na arca, então ele toma a iniciativa de liberar, certo, o corvo. Só que a tentativa humana é frustrada porque o corvo não volta. Não é? Mas a primeira tentativa, ela é humana. Ela é humana. Mas depois, certo? Um paralelo com Davi, assim, também pode ser feito, né? A primeira tentativa humana. Exatamente. Tentou trazer a arca de seu jeito, da sua maneira, não é? Como ele entendia, com o último recurso que ele tinha, não é? Porque eu costumo, quando ministramos sobre a arca, a gente diz que Davi pesquisou no Google, não é? E encontrou a última vez, quando foi a última vez que transportaram a arca. E no Google, certo? É uma historinha de los dias de Davi, certo? Apareceu que os filisteus tinham transportado a arca em uma carruagem nova, puxada por vacas, não é? Então, ele copiou a ideia, ele não se deteve a questionar se era o que Deus tinha pedido, como Deus... sabe, aqui há um parêntese muito importante. Há um protocolo para as coisas, não é? Que é algo que a gente defende em nossas ministrações. Há um protocolo profético que a gente precisa entender, compreender, assimilar aquilo que você está dizendo. Se o profeta errou, ele se retrata. Isto faz parte do protocolo. Isto não é expor o fulano, não é pedir, não é humilhação, não. É protocolo profético. São dias de protocolo. Eu gosto de los pré-requisitos, não é? Que Nabucodonosor pede sobre os príncipes, lá no capítulo número 1 de Daniel. E o último, a mim me agrada muito, certo? Assim me agrada porque para mim é revelador. Los outros são, mas ele diz assim, que saiba o protocolo do palácio, não é? Que saiba se comportar em um palácio, ou seja, que saiba o protocolo do palácio. Nós precisamos profetas nestes dias que conheçam o protocolo profético para os nossos dias. E um ponto do protocolo é este: profetizar a palavra, discernir o tempo, entendendo que a nossa responsabilidade é a janela. Por aquela janela, voltando à arca, Noé lança a pomba. E a pomba... Interessante que a porta, a responsabilidade de Deus, fala de acesso. Sim. Fala de abrir e fechar, mas a janela fala de visão. De ver, exatamente. Então a responsabilidade do homem não era abrir e fechar a estação, o tempo, mas era ver o que Deus estava fazendo. Ver os sinais. Exatamente o que Daniel fazia. Quando ele subia, abria a janela para ver Sião. Sim. Interceder. Sim. Olhando para Sião, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Mas continua aí. Sabe que, bom, aí ele solta a pomba, certo? A primeira tentativa, entre aspas, a primeira tentativa pode ser comparada à primeira, frustrada. A pomba voou, mas ela retornou sem nenhum sinal, não é? Mas não é uma frustração, é entender que as coisas não funcionam como eu quero que funcionem.
É esse partidarismo, é esse extremo ideológico que nós estamos vivendo nestes dias. Ah, eu sou partidário disso, então eu quero que funcione dessa maneira, eu quero que funcione neste tempo determinado. Não, ele lança novamente a pomba e aí ela volta com um sinal em seu bico. Ok? Eu acho fantástico esse texto da arca, Fábio. Por quê? Porque entrar e sair é fácil, relativamente. Certo? Deus indica a saída, a entrada, e Deus também indica a saída. Sim, com parceria com aquele homem que discerne o tempo, que discerne os sinais. Mas o mais difícil é permanecer. Porque entre o entrar e o sair, há uma jornada de permanecer. Não é? Porque o homem da janela precisa ser exato. Porque se Noé saísse antes do tempo, ele vai colocar em risco toda a missão, todo o propósito. E vai salvar uma parcela dos animais. Quais? Os aquáticos, os que sabiam nadar. Mas os demais iam a morrer afogados. Ok? Então, essa palavra é muito pontual para mim nestes dias. Os profetas precisam se posicionar na janela para discernir o tempo, para discernir os sinais, para fazer como estamos fazendo hoje nós dois, conferindo, não é? Olha o que Deus te está falando, como você está vendo, de repente, de uma ótica diferente, mas ao final vamos a concordar naquilo que Deus está trazendo. Como você falou, Daniel sobe do decreto, ele não começou a buscar culpados, que é o nosso problema. Ah, que fulano, que hoje em dia, chamémoslo assim, vamos dar como, não nome aos bois, mas vamos mostrar as duas pontas da corda. Vamos falar claramente, Isso. Bolsonaro e Dória, quem tem a culpa? Quem comprou vacina? Quem não comprou vacina? Quem quer comprar? Quem não quer comprar? Quem usa máscara? Quem não usa? Não. Ele não buscou culpados. Ele não buscou em quem depositar a culpa. Ele subiu ao terceiro andar. E sabe o que é interessante nesse texto que você fala? De que Noé subiu ao terceiro andar. Daniel também subiu no mais alto da sua casa. E sabe o que me chama a atenção? Não é? Para mim, Daniel tinha um Windows, não é? Porque ele abriu janelas. Não é? Ele não abre uma única janela. Ele abre janelas com direção a Jerusalém. Por quê? Porque na sua cosmovisão, não é? Se ele orasse em direção a Jerusalém, primeiro ele sabia que Deus o ouvia. E segundo, ele estava intercedendo, certo, por o seu povo e pelo povo que estava onde ele estava, não é? Jeremias, orem pela cidade, se a cidade prospera, vocês também prosperareis. Orem pela geografia, pela terra, porque se a terra prospera, vocês prosperarão, não é? Então, acredito que são dias onde nós temos que nos posicionar em nossa posição. Nossa posição não é a porta, por assim dizer. Minha posição é a janela. Para quê? Para que saibamos o permanecer. Discernir começo e discernir final é relativamente fácil. Temos ouvido nos últimos anos, começa uma nova década, termina uma década e começa outra. Ok, é relativamente fácil marcar o começo e marcar o final. Agora, o difícil é permanecer entre esses dois ícones de entrada e saída. Os profetas precisamos trazer uma instrução para que possamos permanecer em aquilo que Deus nos tem dito. E não estar buscando uma nova revelação todos os dias, mas poder permanecer e cooperar para que aquilo que Deus está liberando através de nós ou através de outras pessoas possa acontecer sobre a face da terra. Esse é o momento. Não é o momento, certo, de eu brigar com você, de eu competir com você. Porque é distração, né? Isso é distração. Com certeza. Só vem para nos minar. Só vem para nos roubar essa força profética que o Brasil tem.
Eu tenho dito, Fábio, que Deus nos preparou para este momento. Deus nos preparou para este momento, não é? Se este momento pegou de calça curta alguém, os profetas não podemos usar essa expressão. Talvez nós não entendemos o que Deus falou, mas Deus nos preparou para este momento. Quando eu me encontrei por primeira vez com você, a gente se deu conta que mais ou menos em um mesmo tempo nós fomos chamados para o ministério profético, por aí pelo ano 2000, lembra? Aquela conversa lá em Bertioga, não é? Então, Deus nos preparou para este momento. Deus já nos deu armas e depósitos para este momento. É como eu vejo, não é? Porque Deus nos prepara antes. Deus não vai liberar algo que nós não tenhamos condições de viver, de enfrentar, de superar. Então Deus nos preparou, Deus nos capacitou para este momento. Então agora nós precisamos lançar mão de aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus, para que nós possamos avançar como nação, não é? Como nação. E aí entendo eu que a igreja, como você começou dizendo, tem um papel fundamental. Fundamental. Nós temos a resposta e nós somos a resposta. Nós não só temos a resposta. Nós temos e nós somos a resposta, certo? Nós somos sal. O sal que detém, certo? A corrupção, certo? Dos alimentos que precisa se manifestar nestes dias. Tá bom? Muito bom. Pegando isso que você falou, Dari, eu queria retomar aquela passagem de 1 Timóteo 2, quando ele fala assim: antes de tudo, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens e pelas autoridades. Essa palavra intercessão, no grego ali, ela aponta para entrevista, né? Então, entrevistar. Então, interceder é entrevistar Deus. Como você falando, é subir no terceiro andar, estar na janela e poder contemplar o que Deus está fazendo e poder orar baseado naquilo que Deus está fazendo. E não é orar aquilo que eu quero que aconteça. É interceder baseado naquilo que Deus quer fazer. Isso é muito louco, porque aquela passagem de Isaías e a chuva é muito forte. Porque Deus fala para ele, ó, vai lá e profetiza que não vai chover. Depois de 3 anos, Deus fala para ele assim, ó, Elias, preste atenção, vai lá e fala para Acabe que vai chover. Então Deus já tinha falado para ele que ia chover. Aí ele vai ter a luta lá com os profetas de Baal, tem aquele negócio todo lá que desce fogo. Ele fala que vai chover. Aí o mais louco, Dario, é que depois que Deus já tinha falado que ia chover, e ele já tinha profetizado que ia chover, ele sobe no monte e começa a interceder até que a chuva, até que o sinal da chuva apareça. Isso me choca. Por quê? Porque Deus já tinha falado que ia chover. E ele já tinha profetizado que ia chover. Talvez a maioria de nós, Dario, depois de ouvir Deus falar que vai chover, a maioria de nós ia procurar um lugar para ficar esperando a chuva chegar. Mas Elias não apenas ouviu que a chuva ia chegar, ele não apenas profetizou que a chuva ia chegar, mas ele, vamos dizer assim, ele pariu uma chuva por meio da intercessão. E isso, para mim, é algo que a gente precisa se posicionar hoje. É interceder aquilo que Deus já falou que vai fazer no Brasil. E o mais louco é que Deus não precisa da nossa intercessão para ele fazer o que ele tem que fazer. Mas Deus, na sua graça, resolveu nos incluir na sua obra por meio da intercessão. Cara, isso é muito louco. Deus quer que nós venhamos participar da sua obra por meio da intercessão. Então, existe um clamor, eu acho que do Espírito, no Brasil hoje, que se levante um corpo sacerdotal que vai subir nesse terceiro andar, atalaias que vão abrir as janelas, vão erguer mãos santas, sem ira e sem contenda, e vão começar a interceder a intervenção divina sobre essa terra. Aquilo que ele falou para Ezequiel. Eu procurei alguém que se colocasse diante de mim em favor da terra, em favor do povo. Então nós precisamos baixar as nossas armas. Sim.
e parar com essa luta ideológica, essa luta política. Cara, e se Deus quiser que o Lula volte ao poder, nós não podemos nos ofender com isso. Não estou falando que Deus quer, não. Estou falando, e se Deus quiser? E se Deus quiser que o Bolsonaro fique mais 4 anos? Ninguém pode a igreja não pode se ofender com nada. Na verdade, a gente tem que se unir com aquilo que Deus está fazendo. Então, eu queria propor essa linha intercessória. Que a gente pare de lutar contra pessoas na nossa intercessão, para que a gente pare de lutar contra o sistema por meio da nossa intercessão. Toda vez que alguém intercede na Bíblia, é intercessão diante de Deus em favor de alguém, e nunca contra alguém. Então não existe nenhum versículo na Bíblia onde alguém intercedeu contra uma pessoa, contra alguém. Não, Jesus nunca intercedeu contra o Império Romano. Na verdade, ele intercedeu em favor de Jerusalém. Ele intercedeu em favor de Israel. Daniel nunca intercedeu contra o Império Medo-Persa, nem o Império Babilônio. Ele intercedeu em favor do povo. Sim. Então a gente tem que mudar essa perspectiva e entender que a nossa função sacerdotal intercessória não é contra alguém, não é contra um sistema, não é contra uma ideologia, não é contra um partido, não é nem contra o diabo. A nossa intercessão nem é para o diabo. A nossa intercessão é diante de Deus em favor de uma terra, em favor de um povo. Então, essa é a minha proposta com essa instrução, que a gente possa mudar nossa perspectiva nesses dias. E eu quero ler essa passagem de novo, quando Paulo diz: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, para que a nossa intercessão seja legítima, nós vamos ter que abrir mão da ira e da contenda para erguer mãos santas, pedindo a intervenção divina, porque Ele é o Deus soberano que muda tempos e estações. Ele é o Deus soberano que estabelece reis, que remove reis. Ele é o Deus soberano que governa sobre o corredor da história, governa sobre as nações. E a nossa função é erguermos nossas mãos, subirmos na torre, subirmos no terceiro andar, nos posicionarmos nessa janela profética, erguemos nossas mãos e pedimos: Pai, seja feita a Tua vontade nessa terra como nos céus, santifica o Teu nome nessa terra, e que o nosso coração não possa mais motivar a nossa profecia, mas que nós possamos de fato investigar a Deus, como você citou Pedro, né? Eles investigavam diante de Deus, e o Espírito do Cristo que estava neles os produzia a profetizar sobre Cristo. Então, estar diante dele abre a nossa vida para que o Espírito de Cristo opere em nós, para que a nossa boca fale sobre o Cristo, fale sobre quem é o Cristo, qual é a sua obra, qual é o seu plano, quais são os seus princípios, os seus parâmetros, qual é a lei que rege o seu reino. Então, eu acredito que a nossa assertividade profética vai crescer muito, muito. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui nesse tempo. Se você quiser falar mais alguma coisa ou trazer uma instrução de como interceder, para a gente orar no final. Você tem alguma instrução? Sim, de como podemos interceder nesse tempo? Acho interessante, certo, esse texto que você traz, não é, de Timóteo, porque ao mesmo tempo que Paulo disse levantai mãos santas, não é? Ele diz o que contamina minhas mãos, não é? Que é ira e contenda, que são dois substantivos, não é? Como eu tenho duas mãos, não é? Dizer, eu não posso ter uma mão sem contenda e a outra com ira, não? Ele diz: levantem vossas mãos, não é? É claro que se está referindo no plural, mas é muito interessante isso, porque ele te dá o que ensuja tuas mãos, o que estorba a tua intercessão, não é? Que é a ira e a contenda, não é? Então, a gente precisa, aí acredito, certo, que há um segredo espiritual para os nossos dias, não é? Moisés levantava as mãos e
ele posicionado num lugar alto, levantava suas mãos e Josué vencia a batalha no vale. Não é? É decir, havia uma sincronia, havia entre aquele posicionado na altura e aquele que lutava no vale contra os amalequitas, não é? Aqueles que atacam pela retaguarda, aqueles que impedem o progresso, aqueles que impedem o avanço quando a igreja do Senhor está se movimentando. Então, acredito, não tenho muito claro, Fábio, mas aí há algo, aí há um segredo de Deus que a gente precisa mergulhar mais profundo nisso de ira e contenda, não é? Dizer, como estamos levantando nossas mãos para com Deus? Qual é a nossa mão estendida, não é? Os apóstolos diziam, a destra de comunhão, não é? Que mão estou estendendo? Uma mão santa, separada, purificada, ou uma mão contaminada, não é? Agora, se minhas mãos estão contaminadas, minha intercessão perde sua efetividade no mundo do Espírito. Então, só queria reforçar isso. Acredito que aí temos um depósito profético para os nossos dias. Amém, amém. Então, eu queria orar com você que está aí, você está conosco, acompanhando, Edilson, meu amigo, um abraço para o Nordeste, Highlander está aí também, Isaías de Curitiba, toda a galera que está aí, amigos queridos, queria que Amém. vocês se unissem a nós em oração agora. Pai, em nome do teu Filho, nós pedimos, Pai, a tua intervenção sobre o Brasil nesses dias. Estamos Amém. vivendo dias de contenda, de confusão, de dispersão, dias de corrupção, dias de corrupção tanto espiritual quanto política, econômica, material. Estamos vivendo tempos onde, de fato, o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Mas nós cremos na tua palavra. Porque a mesma palavra que diz que o espírito desse mundo, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos, também nos diz que a luz do Evangelho de Cristo é aquele que liberta. A tua palavra diz que aonde está o Espírito, ali a liberdade, ali a libertação. Libertação da cegueira, libertação das trevas, libertação da confusão, libertação da letargia, libertação da frieza do fim dos tempos. Então nós pedimos, Pai, estende a sua mão sobre o Brasil nesses dias. Nome de Jesus. E batiza essa nação com teu Espírito, com o Espírito de Cristo, com o Espírito que traz liberdade, com o Espírito que ilumina os olhos do entendimento. Nós pedimos por essas pessoas que estão assistindo essa transmissão, tanto ao vivo quanto aquelas que vão assistir depois. Nós pedimos, estende a sua mão poderosa sobre cada pessoa, cada família, cada pastor, cada líder, e libera, aumenta a medida do Espírito profético sobre o Brasil nesses dias. Aumenta a medida do Espírito de Cristo. Batiza-nos coletivamente com o teu Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito que arranca o véu dos corações, o Espírito que traz clareza sobre a glória do Cristo, sobre o Evangelho cristocêntrico, sobre a obra da nova aliança, sobre o seu reino imutável, o seu reino que é invencível, o seu reino eterno, sobre aquele que está sentado à direita do trono da majestade nas alturas, e debaixo dos seus pés estão todo domínio, todo nome que se nomeia, toda autoridade, todo principado, toda potestade estão debaixo dos seus pés. Pai, em nome do teu Filho, levanta uma igreja gloriosa no Brasil e nas nações nesses dias, porque nós cremos na tua palavra que diz que aqueles que estão em Cristo estão assentados com Ele nas regiões celestiais, muito acima de toda ideologia, de todo principado, de toda ordem desse mundo que tenta trazer confusão. Pai, liberta o teu povo nessa terra, nesses dias, da escravidão, da idolatria. Homens e mulheres que estão adorando ideologias, homens e mulheres que estão endeusando políticos, que estão colocando a sua esperança em estruturas políticas e religiosas. Pai, em nome do teu Filho Jesus, vem com o teu Espírito e traz libertação no Brasil nesses dias. Nós pedimos, levanta um corpo como Ezequiel, como Daniel, como Noé,
Um Sim, corpo Senhor. profético no Brasil de atalaias, Amém. vigias, homens Sim. e mulheres que vão se posicionar no terceiro andar, Amém. no lugar alto, e Sim. vão clamar pela tua intervenção, pela tua obra, pela tua vontade, Sim, Senhor. e vão ver a sua obra sendo desenvolvida no Brasil e nas nações nesses dias. Sim, Senhor. Nós te agradecemos pela tua obra, Amém. Pai. Em nome Amém. de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado. Sim, Senhor, remova os véus que nos impedem ver, Opa. que nos impedem ver, Senhor. Remova os véus, Senhor, que nos impedem de ver esta verdade, que nos impedem de avançar, Senhor. Senhor, faça como o cego, nos tire da cidade, Senhor, e nos faça ver claramente nestes dias, Senhor. Por favor, E não nos faça percorrer o caminho de volta para a cidade, mas nos faça tomar outro caminho, Senhor, outro caminho traçado por Ti. Senhor, remova os véus, Senhor, remova os véus, abra os olhos, Senhor. Tomamos para nós e chamamos a existência a oração de Paulo pelos Efésios, que os olhos do entendimento sejam abertos, que os olhos do entendimento sejam abertos para que recebamos ativação da sabedoria e da inteligência espiritual. A sabedoria me mostra o que fazer, mas a revelação me dirá quando e como fazer aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está trazendo, Senhor. Chamamos, Senhor, tocamos a trombeta, Senhor, a trombeta de prata, para produzir um ajuntamento no Espírito, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, que os profetas, Senhor, se reúnam agora, Senhor. Senhor, que haja uma convocatória no Espírito, Pai. E mesmo que eles não estejam conectados a esta live, mas que haja uma conexão no Espírito, Senhor. Que haja uma conexão no Espírito nesta noite, Senhor. Senhor, eu declaro Ageu 1:14. Desperta Senhor. O Espírito. Desperta o Espírito, Senhor. Ageu foi levantado para despertar o Espírito de Zorobabel, o Espírito de Josué, o sacerdote, o Espírito de todo o povo, para retomarem o trabalho da casa do Senhor. Senhor, nos apoderamos, Senhor, e nos empoderamos com esta palavra. É chegado o tempo de despertar, Senhor. Desperta o espírito profético de esta nação. Chacoalha-nos, Senhor. Tocamos a trombeta e convocamos, Senhor, los 7,000 que não se dobraram, Senhor. Los 7,000 que não se dobraram, Senhor. De repente estamos esperando um Elias en la montanha, que seria fantástico, mas há 7,000 guardados para este momento, Senhor, preservados para este momento, Pai. Senhor, desperta o espírito profético de esta nação. Desperta o espírito profético. Onde estão meus amigos profetas, Senhor? Onde estão, Senhor? Senhor, faça-los convergir a tua palavra, faça-nos convergir a tua verdade, Pai, para que possamos, Senhor, profetizar, Senhor, para ver a tua movimentação e profetizar essa movimentação sobre a face da terra, Pai. De olhos abertos, Senhor, clamamos com consciência, com exatidão, Senhor, para que tu possas operar de maneira clara, de maneira explícita, Senhor, sem dúvida, Senhor, sem visão nublada, mas com uma visão exata, Senhor, com uma visão, Senhor, certeira, em estes dias. É o que nós clamamos em estes dias, Senhor, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Queria agradecer a todo mundo que participou. Espero que essa transmissão tenha trazido clareza e possa ajudar os irmãos. E agradecer Dario por disponibilizar seu tempo. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Forte abraço, boa noite. Vou tentar salvar aqui essa live e vamos ver se eu consigo. Se der, a gente deixa salvo aqui. Abraço, boa noite, gente. Falou, boa noite. Tchau.